Estoicismo. Por onde começar a entender o estoicismo? Eu sou o professor Edgares Manioto, este é o nosso Café Filosófico e hoje eu quero compartilhar com vocês 3 leituras e mais um bônus para entender o que é o estoicismo. O estoicismo está em voga, tem vários vídeos aqui no YouTube, né? Páginas na internet, blog, redes sociais, cursos sobre o estoicismo. Mas temos que tomar um certo cuidado. O estoicismo não é uma filosofia da resignação. O estoicismo não é receita. Então, o que é o estoicismo? Como entender verdadeiramente o estoicismo? Para tal, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas obras que são indispensáveis e da qual você pode partir qualquer leitura para se aprofundar no estoicismo enquanto uma filosofia de vida, mas também na história do próprio estoicismo. A primeira obra que eu recomendo é esta daqui, Manual de Estoicismo, do Aldo de Nusse. O professor Aldo de Nusse é um dos maiores especialistas brasileiros em estoicismo. Tá? Eu acompanho as publicações do professor. Ele escreve esse manual dando algumas orientações sobre o estoicismo, mas também nos apresenta historiograficamente o que é verdadeiramente o estoicismo. Já na introdução, estoicismo e estoicismos, o professor Aldo de Nusse comenta então as principais concepções de estoicismo, né, e o que é uma vida filosófica para o estoicismo. Isso na introdução. No primeiro capítulo, ele traz uma biografia dos principais estoicos da antiguidade. Então, para quem quer conhecer quem foram os filósofos estoicos. No segundo capítulo, a história da filosofia estoica. No terceiro, qual que é a prática filosófica do estoicismo? Como você pratica o estoicismo? E no quarto e último capítulo, como escrever o seu próprio manual de estoicismo. Então, esse livrinho tem cerca de 140 páginas e é uma excelente leitura introdutória. Se você quer conhecer o estoicismo e quer uma leitura introdutória de verdadeiramente o que é o estoicismo, é por este livro que você tem que começar, tá? Vai ter o link, né, aqui embaixo na descrição do canal, mas você pode comprar eles aí em qualquer livraria, tá? Comece com este manual, primeira coisa que você deve ler. Eu recomendaria, logo em seguida, ler, tá, um livro produzido por um estoico. Eu começaria com as Meditações do Marco Aurélio. Eu tenho aqui o exemplar dela na coleção dos Pensadores, que é relativamente fácil de encontrar aí nos sebos. Tá? Então você tem lá as Meditações do Marco Aurélio, imperador romano, né? Junto com outras, você não vai encontrar sozinho. Marco Aurélio vai estar junto com o texto do Epicuro, Lucrécio, Cícero, Sêneca e Marco Aurélio. O que é ótimo, porque você vai ter uma coletânea de textos com outros filósofos estoicos aqui também. Então, uma compreensão geral do estoicismo. Mas, apesar de no volume as Meditações vir por último, porque eles colocaram no sentido da produção dos textos pelas datas, eu recomendo que você leia primeiro as Meditações. Depois pode voltar, ler o Epicuro não é estoico, né, certamente, mas ler outros filósofos aqui, né, como, por exemplo, o Sêneca, tá? O Cícero, e é lógico também ler aí os epicuristas, Lucrécio, né, e o próprio Epicuro. Bom, há também edições mais populares das Meditações, como essa daqui. Né? Então, você também pode procurar um livrinho desse, uma edição mais popular das Meditações. Lembrando que Meditações aqui não é aquela meditação que a gente está acostumado no discurso popular, sabe? Aquela meditação de você buscar o vazio, né? O silêncio absoluto, o vazio da consciência. Não. A meditação estoica é justamente a meditação sobre você, sobre a sua vida, tá?
sobre as grandes questões que envolvem. Inclusive, uma coisa que o Aldo de Nuss chama atenção no livro dele, e a gente já vê aqui no começo, logo no primeiro livro das Meditações, né, é quando o Marco Aurélio começa assim, olha, primeira frase do livro: divero meu avô a honradez e a serenidade, da reputação e memória do meu genitor, a discrição e varonilidade, da minha mãe a religiosidade. Ele segue, né? Ele segue justamente falando o que ele traz, né? Que ele herdou de cada um dos seus antepassados, da sua comunidade. Então veja que o estoicismo não é uma filosofia, né? Única da individualidade, tá? O, é uma filosofia que ocorre na cidade, na polis. Tanto é que nós temos Marco Aurélio, grande filósofo estoico, mas também imperador. E as meditações são o quê? A meditação do Marco Aurélio é o próprio manual dele do estoicismo, porque esta é a grande questão do estoicismo. O manual estoico, e por isso você tem que ler, né, o manual de estoicismo, do professor Aldo de Nuss, o manual do estoico é uma construção que todo filósofo do estoico faz, né, escreve o seu próprio manual. Enquanto, o que é o seu manual? É algo pronto? Não, é algo que você escreve enquanto você vive. Tá? Eu não posso pegar as meditações do Marco Aurélio, ou o manual do Epiteto, e querer aplicá-lo para a minha vida. Eu não sou o Marco Aurélio nem o Epiteto, mas eu posso me utilizar do conhecimento desses manuais para criar o meu próprio manual estoico, para ir desenvolvendo ao longo da minha vida o meu próprio manual estoico. E vamos então para a terceira leitura. Este livro, Coragem sob Fogo, escrito por James Bond Storkeden, né? Não é o 007, tá bom? A gente não tem como não ler aqui e pensar, né, no 007. É um texto curto. Aqui no livro ele vai da página 11 a 30. Né? O que é esse texto? O James Bond Storkeden é um soldado americano que ficou preso durante alguns anos no Vietnã durante a Guerra do Vietnã. Aí você pensa assim, a pessoa está no momento mais complicado, no momento mais intenso, né, no momento mais desafiador da sua vida, um prisioneiro de guerra em país inimigo, sofrendo tudo que um prisioneiro de guerra pode sofrer, das torturas, humilhações, fome, né, solidão. E justamente o que o Storkdelli quer nos passar através do seu manual estoico, né, é como ele se utilizou da filosofia estoica para passar por este período complicado da vida dele. Então, esta é uma leitura muito interessante. E esse volume traz o bônus. Qual que é o bônus? O manual do Epiteto. Todos com aqui, esse livro é organizado, né? Tradução aqui do professor Aldo de Nuss, organização também do professor Aldo de Nuss. Tá? E você vai ter também alguns outros textos acadêmicos falando sobre o estoicismo. Então, e sobre a própria obra Coragem sobre Fogo. Então fica aqui essas recomendações. O que é interessante, né? É quando você pega uma meditação, como a meditação do Marco Aurélio, que é escrito por um imperador estoico, e você também pega um manual como o do Epiteto, por um escravo que também era estoico, né? E você pega também um texto moderno, né? No caso o do James Bond de Stockdale, né? Coragem sobre Fogo, que também é um estoico, mas um estoico moderno, tá? E que está escrevendo numa situação ali de guerra. Então veja, o estoicismo como prática filosófica de um militar, como prática filosófica de alguém que foi escravizado, como prática filosófica de um imperador.
Então, esses 3 manuais são leituras indispensáveis. Você precisa ler esses 3 manuais, mas não dá para ir direto nos manuais sem antes conhecer de forma geral a filosofia histórica. Então, por isso, comece por este livro. Bom? E aí, dúvidas, comentários, aonde você vai buscar a resposta? Aqui no canal, aí embaixo, faça o seu comentário. Professor, mas e tal autor? Professor, mas eu quero começar a ler tal texto. O que o senhor pensa desse texto? Né? Use os comentários do canal para a gente poder fazer um debate aí sobre filosofia estoica e também sobre outras correntes filosóficas da antiguidade, como o epicurismo, né? Que é uma corrente filosófica também muito, muito interessante. Eu vou voltar aqui no canal depois para falar sobre o epicurismo. Ok? Então é isso. Gente, aquele pacote geral do YouTube. Deixa o like, tá? Clica no sininho para receber os novos vídeos, compartilhe os vídeos, faça inscrição no nosso grupo do Telegram que está aí embaixo, tá? Se você quiser receber os vídeos diretos aí no seu celular, tá? E não perder nenhum vídeo. Eu sou o professor Edgares Manioto, este foi o nosso Café Filosófico e até o próximo vídeo aqui no canal. Já já nós estamos de volta.